Olá, muito bom dia a você que está conosco, ligado aqui no Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado do boi. Semana começando sem grandes referências ainda sobre preço da arroba, mas é a última semana do mês. A gente quer entender o que isso pode trazer de novidade para as nossas análises e, mais do que isso, como a gente pode entender esse último trimestre, os cuidados que a gente tem que ter, seja na demanda de exportação, seja na demanda de mercado interno. Para conversar com a gente sobre todos esses pontos, está aqui comigo o Caio Junqueira, direto lá da Cross Investimentos, direto lá de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender essa dinâmica de precificação. Como eu disse, a semana só começando, né, Caio? Não dá ainda para a gente entender muito a precificação, mas é uma última semana onde tradicionalmente o pessoal se prepara aí para abastecer o varejo no início do mês. Alguma expectativa nova aí, Caio? Seja bem-vindo. Alexander, bom dia a todos os ouvintes aí de Notícias Agrícolas. Sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Alexander, sim, como você bem pontuou, segunda-feira é um dia muito complicado a gente falar sobre o mercado da semana, né? A semana ainda não começou, segunda-feira frigorífica, a maioria das grandes indústrias, ou até as pequenas, estão fora das compras, estão com a leitura ainda de consumo de mercado, de atacado. Então, segunda-feira é um dia bem complicado da gente falar, mas para a gente contextuar mais a entrevista nossa, a gente tem aí realmente a virada do mês. Sazonalmente, a gente começa a ter uma melhora no atacado, então provavelmente nós vamos ver um atacado se movimentar para leve melhora já entre quarta e quinta-feira dessa semana, mais tardar na outra semana, mas nós vamos ver provavelmente uma movimentação positiva aí no atacado. Mas isso são movimentos sazonais que a gente está acostumado já ao longo dos anos, ao longo de todos os meses. A gente tem essa última semana e a primeira semana de cada mês, onde o mercado sazonalmente se movimenta positivamente. Então, esse é o lado positivo agora que a gente está enxergando. De modo geral, a gente está, assim, se a gente fosse para traçar um gráfico entre oferta e demanda, eu acredito que é para fazer um contexto do que a gente está falando, eu acredito que a gente estaria realmente nesse gráfico, nesse ponto entre oferta e demanda se cruzam. Ou seja, nós estamos numa cadeia ideal entre oferta e demanda, onde não está sobrando boi e não está sobrando, não está faltando demanda. Então, quer dizer, nós estamos uma boa demanda para fora, por enquanto, apesar da China estar tirando o pé. A gente tem uma boa movimentação de agora para o final do ano em termos de mercado interno. E, por outro lado, a gente acredita também que o mercado físico de agora para frente vai começar a ofertar um pouco menos de boi. Mas, atualmente, nós estamos nessa encruzilhada no mercado extremamente estabilizado, cruzando realmente essa linha entre oferta e demanda. Tem uma quantidade de gado suficientemente boa, já escalada em contratos a termos, nas grandes indústrias, não só termo, mas mercado de contratuais também, que são os grandes confinamentos desobando. Temos essas grandes indústrias atendendo a demanda externa, essa alta demanda externa que a gente viu, a gente acompanhou ao longo do ano. Então, o mercado está bem estabilizado, escalas grandes, uma boa oferta ainda para sair, um bom estoque ainda para ser desovado ainda ao longo do mês de outubro. Então, tá tudo muito estável agora. A gente Então, Caio, pelo que eu entendi, não dá para esperar grandes mudanças em termos de precificação da arroba. Alexandre, eu lembro assim, na última entrevista que nós fizemos, a gente já estava batendo nessa tecla que o pior já havia passado. A gente continua nessa linha. Eu acho que dificilmente em 2022, é óbvio, já está terminando 2022, mas dificilmente nós vamos ver um 2022 preços de 2022 abaixo do que nós estamos vendo agora. Infelizmente, nós estamos no vale da cotação 2022. É muito difícil disso acontecer nesses 3 últimos trimestres, né, ou no último semestre, mas esse ano 2022 foi marcado por isso, né? Nós começamos um ano com um boi valendo 340, 350, 346 reais. Eu estou aqui com as liquidações todas aqui marcadas na tela, ó. Então nós temos um janeiro que liquidou a 342,
depois nós tivemos um fevereiro a 344, tivemos um março a 342 de novo, estou arredondando. Tivemos um abril a 333, maio 318, junho uma leve alta, 323, julho estável, 325, e aí agosto 313, e setembro provavelmente nós vamos ter uma liquidação de contrato perto de 300. Então, quer dizer, nós tivemos um movimento decrescente desde o começo do ano, então por isso que a gente acha que o pior já passou, porque acho que nós estamos vendo o vale das cotações, infelizmente nós estamos vendo agora no mês de setembro. Acho que dificilmente esses 3 últimos meses, outubro, novembro e dezembro, nós vamos ver cotações inferiores aos que nós já estamos vendo agora. Apesar de outubro, a gente ainda ter... A oferta de outubro já está formalizada, já está feita, né? Já está formada. Vai ser uma oferta grande que vai sair dentro do confinamento, mas provavelmente vai atender essa boa demanda que nós estamos tendo aí já com a melhora do mercado interno e já levando em consideração já uma diminuição aí no mercado externo. Mas a gente acredita que o pior já passou, a gente está nessa tecla que o pior já passou, que de agora para o fim do ano a gente tem uma leve melhora. Nada muito em termos de extrapolar, mas a gente pode ser que a gente volte a ver um animal até o final do ano aí, usando como base São Paulo 315 ou 320. Ô Caio, agora uma coisa que me chamou a atenção na sua fala foi quando você disse que a China pode tirar o pé aí do acelerador. Por que você está falando isso, Caio? A China, ela tem esse movimento de antecipação lá do Ano Novo Chinês, né, o Ano Novo Lunar, sei lá como é que eles chamam isso, acho que é o Ano Novo Chinês. Geralmente ela antecipa, ela faz esse movimento muito agressivo logo na virada do meio do ano e ela vai comprando muito forte até agosto, setembro e depois ela costuma tirar o pé. O mesmo está acontecendo agora. Aí muita gente me pergunta, falou, Caio, como é que a China está tirando o pé se nós estamos batendo recorde de embarque? Um negócio, só para deixar claro, um negócio sou eu como indústria, usando como exemplo, é óbvio, eu como indústria em contato com o meu comprador lá na China, fazendo novos negócios para eu poder ir atrás desse animal, comprar, produzir e exportar. Então você tem um delay, a gente falou muito sobre isso o ano passado, naquela saída em setembro, e em setembro a gente havia batido o recorde de exportação, sendo que a China tinha proibido tudo. Uhum. Esse delay entre comprar, produzir e exportar, existe um delay do que eu estou fazendo hoje, do que eu estou fechando de contrato hoje. Então, o que a gente sabe é, setembro nós vamos provavelmente bater um novo recorde de exportação. Outubro, provavelmente, nós vamos ter ainda um resquício de boas exportações, de bons embarques, mas a leitura que a gente tem, a gente já faz de 20 a 25 dias que nada se vende para a China, ou melhor, nada se vende comparado ao que vinha vendendo. Então, assim, os novos contratos, as novas vendas que provavelmente iam acarretar em bons volumes ou em volumes embarcados ao longo de outubro, novembro e dezembro, provavelmente não vai acontecer, assim como já aconteceu esses 2 últimos anos. Então, a gente imagina, a gente já está vendo isso, a China realmente tirou o pé do acelerador, ela tem pedido poucas carnes, ela tem pedido poucos contratos, e o que ela tem aferido e tentado comprar é lá na Bacia das Almas, o que não faz sentido o exportador fechar com ela. Então, a gente já está vendo isso, já tem uns 20 a 25 dias que os novos contratos ou novas operações ou novas vendas ou novos contratos estão realmente difíceis de acontecer. A gente vê um volume muito pequeno nesses últimos 25 dias de novas negociações acontecendo entre players aqui no Brasil com players lá da China. Então, e como você explicou, esses números vão aparecer só mais lá adiante, então, certo? Provavelmente serão apresentados, às vezes, na última quinzena, talvez, de outubro, e provavelmente tem reflexo já nesses números que vão ser apresentados em novembro. Por quê? A indústria, por exemplo, por que a grande indústria, sem citar nome, os bitelões aqui, estão com escalas formadas para outubro inteiro? Então, por que eles compraram esses animais para outubro inteiro? Porque o cara faz um contrato com a China pede X mil toneladas para eles fecham aquele valor na tonelada exportada, aquele valor em dólar, a indústria vai no câmbio, na bolsa, fecha o câmbio, então ela tem
custo de exportação vezes custo de trazer esse dinheiro já equalizado, agora ela vai atrás de comprar a mercadoria. Mas assim, o que ela não consegue exportar tudo aquilo em uma semana, ela tem 30, às vezes 40 dias para cumprir aquele contrato. Então, o que foi feito, o que está sendo embarcado agora dentro do mês de setembro, foram contratos realizados talvez até 40 dias atrás, 50 dias atrás. O que a gente está lendo agora no mercado, provavelmente vai ter reflexo nos relatórios que vão ser apresentados de exportação, talvez meio de outubro e com certeza ao longo de novembro, é o reflexo do que está acontecendo agora. E o que está acontecendo agora são que as indústrias não estão conseguindo aferir os mesmos preços e que o importador chinês está extremamente gelado. Faz mais ou menos 20, 25 a 30 dias que nada de efetivo ou que vale a pena a indústria brasileira fazer tenha realizado esses últimos 25 ou 30 dias. Então, isso vai ter reflexo. Mas, volto a dizer, a compra desses animais que foram feitos, que vai ser abatido ao longo de setembro, com um frigorífico já escalado até 10, 12 de outubro, provavelmente é para cumprir contratos que eles já haviam fechado para trás, né? Muito bom. Agora, Caio, até que ponto o mercado interno pode substituir essa ausência aí da China, essa redução das compras chinesas? Existe uma expectativa de retomada? Será que vai de fato acontecer essa retomada do mercado interno nesse último trimestre, Caio? Olha, Alexander, os dados que o governo tem apresentado para nós em termos de geração de emprego, em termos desse auxílio aí de R$ 600, então, os dados que a gente tem acompanhado nos indicam que o mercado interno vai aquecer até o final do ano. Brasil crescendo, nível de desemprego caindo, nível de atividade econômica voltando a melhorar. Então, tudo indica que sim. Então, a gente está tratando de dados, de notícias, de fontes. As fontes que nos passam esses dados é o governo, então a gente precisa acreditar que tudo isso está correndo nesse contexto, é a leitura que a gente tem. Então, eu acredito que o mercado interno vai contrabalancear a saída, a ausência da China. Não é bem uma ausência, a China ela diminui, né? Ela não vai parar de comprar. Desacelera, né? E de 0 a 30 anos é uma curva ascendente, sem dúvida nenhuma. A China veio para ficar e ela vai continuar consumindo. Acontece que ela faz esses movimentos mesmo sazonais que a gente já deve estar acostumado. O mesmo parece que está acontecendo agora em 2022. Então, assim, não é surpresa. Todo mundo já estava um pouco já com o pé atrás que isso poderia acontecer. A gente vai pegar um mercado interno na contramão, talvez, dessa saída da China. E a gente já pega também uma oferta de boi que já veio sofrendo, como eu vim citando para vocês, de maio para cá, o boi realmente engrenou essa baixa. Então, nós já estamos numa esfera já de pessimismo, já um pouco já instalada na cabeça do pecuarista, do confinador, já tem já uns 60, 70, 80 dias. Então, a gente coloca essa janela um pouco mais para frente, a gente vê que, assim, a ânsia de confinar, de ter o boi confinado, vai até outubro, provavelmente novembro, dezembro e janeiro, a gente já vai cair no pessimismo já instalado na cabeça de todo mundo, que assim, o boi não foi esse ano, realmente não vale a pena confinar. Então, assim, não vai ter ninguém, eu imagino, que acelerando a produção nesse último trimestre, provavelmente janeiro, fevereiro e março. Então, a gente tem a saída da China, provavelmente, já está dando sinais claros para nós, mas a gente tem provavelmente uma leitura que nos indica que o mercado interno vai ajudar e provavelmente nós temos também essa diminuição da oferta de boi. Então, assim, uma coisa pode realmente contrabalancear a outra para a gente terminar o ano pelo menos acima do que nós estamos vendo agora. Sem grandes explosões, é óbvio. É isso. Acima do que nós estamos vendo agora. É isso que eu ia reforçar. Não dá para esperar explosão de preços nesse último trimestre, mas uma correção aí é justificável, certo, Caio? Exatamente. Pelo menos sair do limbo aí que nós estamos tratando. Vamos colocar nome aos bois aí. Nós estamos tratando de um limbo hoje na cotação do estado de São Paulo de 280 para boi comum, 285, 290 aí para boi comum. Depende muito do tipo da mercadoria, para quem você vai ofertar, qual é o tipo de relacionamento que você tem com a indústria. Então, a gente trata de 280 até 290, tanto à vista como com 30 dias no mercado comum, boi comum.
e a gente trata de 290 até 305 para o boi China. Vai depender também do relacionamento que você tem da indústria, a distância que você está, o volume, quanto você costuma entregar para ela ao longo do ano, então depende muito do relacionamento. Então, assim, levando em consideração São Paulo e esses valores que eu falei, eu acredito que nós estamos vendo o limbo realmente, o fundo das cotações, e de agora até o final do ano, provavelmente uma leve correção. Talvez um boi de China aí de 315, 320, 310, mais acima do que nós estamos vendo agora. Boa, Caio. Caio Junqueira, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Sempre bom te ouvir. Volte sempre, Caio. Obrigado a todos. Fica aí o convite para o pessoal aí conhecer o AgroBrasil, abaixar lá nas duas lojas, o pessoal abaixar e contribuir com essa formação de preço aí em todos os estados. Grande abraço a todos. E vamos ver o que o AgroBrasil traz ao longo da semana aí, se tem modificação nos preços, vamos acompanhar de perto aí. Sempre que tem um negócio novo, ele é colocado lá no aplicativo, certo, Caio? O aplicativo já solta um aviso para todo mundo que está ali dentro, avisando que tem um negócio novo, exatamente. Se tiver muitas mudanças aí, a gente volta a falar no final do mês, no final da semana. Combinado, Caio. Obrigado, viu? Obrigado a vocês, um abraço. Valeu. Tá aí Caio Junqueira aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi. 3 coisas para a gente prestar atenção. A demanda chinesa, que aparentemente está desacelerando. O Caio disse que sem novos negócios, não é que não está vendendo para a China, mas desacelerou, diminuiu o ritmo de compra dos chineses nos últimos 20 dias. Isso vai aparecer só lá nas estatísticas lá da frente, final de outubro, quem sabe novembro só. Por enquanto a gente vai continuar mantendo bons embarques, números recordes. Setembro talvez seja mais um mês de recorde para as exportações, mas fica esse alerta de que a China já começa a diminuir a sua demanda. O que é normal, não é nada fora do comum, principalmente para essa época do ano e principalmente porque o ano novo chinês deve antecipar um pouquinho e isso deve também trazer uma antecipação da diminuição das compras logo ali para o início de novembro, portanto. Junto a isso tem a expectativa do mercado interno, uma expectativa que a gente já está esperando melhorar desde agosto, passou setembro, até agora nada, mas tudo indica que o último trimestre é sempre melhor para os negócios e com a melhora econômica aqui no Brasil, a expectativa é de uma reação sim nesse último trimestre e de uma redução de oferta, aquele gado que começou a perder o seu potencial, perder o seu valor, deixou de ser confinado lá atrás e, portanto, vai começar a faltar ou diminuir a oferta de animais confinados um pouquinho antes do previsto. O Caio acredita que já para novembro e dezembro a gente já tem aí uma oferta mais equilibrada. Esses fatores juntos fazem com que o preço da arroba tenha um viés de alta. Não dá para esperar uma alta generalizada e nem uma explosão de preços, como explicou o Caio, mas o fundo do poço parece que já foi batido aí, o menor preço do ano talvez tenha sido já alcançado. Então vamos ficar atento a esses fatores que o Caio relacionou para a gente. Antes de encerrar, deixa eu mostrar para vocês como estão os negócios lá na B3 Mercado Futuro. Para outubro, R$ 304,75, alta de 0,28%. Novembro subindo 0,11%, R$ 313,00. E olha o dezembro, R$ 314,50, com alta de 0,3%. Indicador CPEA subiu na última sexta-feira 0,52%, fechou a R$ 300,60 por arroba. São os números de hoje do mercado de boi lá para você que acompanha o Mercado Futuro lá na B3, lá em São Paulo, e aqui com a gente a expectativa dessa semana para entender como vai ser a movimentação, principalmente no atacado. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.